Após ser salvo de um ataque de monstro, Daniel acaba entrando num grupo de jovens que pode ser a salvação do mundo. Daniel, com o poder que aparece por pensamentos eróticos, ele fica afastado dos outros por causa dele, do poder. Por causa dos treinamentos e batalhas, eles se aproximam e se afastam, mas não conseguem se comunicar. É um problema que eles terão que resolver. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu não entendo praticamente nada da sinopse. Eu acho que aqui passa exatamente por aquela questão de o autor tinha várias coisas que ele imaginou, só que ele ainda não sabe muito bem como encaixar essas coisas, e aí ele tentou colar elas da melhor maneira que ele pôde para montar uma sinopse, mas a sinopse ficou completamente sem pé nem cabeça. E eu não estou nem falando só pela questão dos pensamentos eróticos, mas isso mesmo também eu não consigo entender como é que isso se encaixa na história. Então a gente tem aqui uma linha, vai. O Daniel, ele foi salvo por um ataque de monstro. Ele foi salvo por quem? Pelo grupo que ele entra? Se ele foi salvo por esse grupo, por que ele entra nesse grupo? E aí fala que esse grupo de jovens pode ser a salvação do mundo. Salvação do quê? Dos monstros que atacam o mundo? Por quê? Porque eles conseguem enfrentar esses monstros, talvez? Ou algo do tipo. Repare que eu estou tentando aqui responder as próprias perguntas que eu estou levantando, mas não necessariamente essas perguntas estão respondidas aqui, ou pelo menos estão claras na montagem dessa ideia. E aí é sempre o que eu falo. Quando a gente tem essas ideias, o que a gente precisa fazer é fazer certas perguntas e responder essas perguntas para que a gente possa ali ir montando o nosso quebra-cabeça na nossa história, né? Então, para criar as peças, vamos dizer assim. Eu acho que a metáfora do quebra-cabeça é até meio que uma boa. Primeiro a gente tem algumas ideias. Quando a gente vai criar uma história, a gente tem algumas ideias. Então a ideia de um personagem que foi atacado por um monstro, que tinha poderes vindo de pensamentos eróticos, que ele é meio afastado das outras pessoas e que precisa aprender a se comunicar com elas e que o grupo dele vai salvar o mundo. Então são várias ideias separadas. Essas ideias não necessariamente se encaixam muito uma com a outra. Às vezes se conecta, às vezes não, mas precisa de mais peças ali para se conectar. Então o que acontece? É como se quando a gente tivesse essas ideias, a gente pegasse um quebra-cabeça, vamos supor aí, de 100 peças, e a gente tivesse 5 peças dele. Então você tem 5 peças dele, muito dificilmente essas 5 peças vão se conectar, já vão formar uma imagem. Mas beleza, elas vão ali estar naquele ambiente. Aí você tem que pegar aquela peça e começar a se fazer perguntas a respeito do desenho que está naquela peça. No caso, o Daniel foi atacado por um monstro. Ok, quem é esse monstro? De onde esse monstro veio? Ao responder essas perguntas, você vai criando novas peças que estão ao redor daquela peça que era a sua ideia inicial. Então, esse monstro veio de tal lugar por conta disso. Ele atacou o Daniel por causa disso, daquilo. O Daniel foi salvo desse ataque de monstro. Foi salvo por quem? Pelo grupo que ele vai se juntar. E aí, beleza, você já está chegando mais perto ali da peça do grupo que você tinha imaginado. E aí ele foi salvo por um desses membros. A partir daí ele vai querer entrar nesse grupo, porque ele percebeu o valor ali que tem em lutar contra aqueles monstros, que ele precisa aprender a lutar contra aqueles monstros ao mesmo tempo. E aí é onde ele descobre que ele tem o tal do poder. Só que esse poder é um poder que é meio constrangedor, etc., porque ele vem de pensamentos eróticos. E aí a gente vai se aproximando do tal da ideia dos poderes vindo dos pensamentos eróticos. Então a gente vai construindo, né, vai criando mais peças do nosso tabuleiro aqui de quebra-cabeça, e aí vai fazendo com que essas peças vão se ligando. Ao final de tudo, a ideia é você pegar todas essas peças que você criou e montar elas numa ordem cronológica, onde você vai ter o desenho completo. O desenho completo é o seu roteiro, é a sua história bem estruturada do começo até o final, né? De onde que ela veio e para onde que ela vai. Por que eu falo que isso aqui não está bem estruturado ainda? Porque do jeito como termina, ele não consegue se comunicar, é um problema que eles terão que resolver. Parece que o objetivo da história é ele conseguir se comunicar com a galera. Sendo que toda a apresentação anterior, ela não leva muito a esse objetivo. Talvez a gente não precise, por exemplo, dele ser atacado por um monstro para poder se juntar ao negócio, até a salvação do mundo, todas essas coisas, para que seja ele se comunicando. A gente pode começar só com... A gente tem um grupo de jovens, cada jovem tem um poder e cada poder é ativado de uma forma. O poder do Daniel é ativado de uma forma constrangedora, de modo que faz ele se sentir um pouco envergonhado de usar esse poder e excluído ali daquele grupo. E aí, a partir daí, a gente vai criar algumas situações
onde o Daniel vai ser obrigado a usar esse poder, talvez, ali, para salvar esses membros do grupo e tal, porque ele considera eles como companheiros, mesmo que ele tenha vergonha, e aqueles membros também ele vai descobrir que também consideram ele como companheiros, mesmo que, novamente, ele acha que não, e aí ao se libertar e usar esse poder, e mesmo quando ele usar isso e sentir vergonha, mas ao mesmo tempo ele também ri um pouco de si mesmo, entendendo o quão ridículo é aquilo, mas de uma maneira feliz, onde está todo mundo brincando ali, talvez em conjunto, e realmente despertando uma amizade entre ele e os companheiros de time dele. Então a gente foca muito mais a história na relação dos personagens. E aí uma das coisas que eu falo, uma das perguntas, acho que primordiais quando a gente quer fazer uma história é: o que eu quero contar nessa história? O que de fato eu quero mostrar? Qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo aqui na história? Geralmente, por a gente acompanhar os mangás japoneses que tem 300, 400, 500, mais de 1000 capítulos, a gente acaba imaginando a história abrangente igual essas histórias são. Né? Então você sempre quer fazer um mundo com 150 lugares. Você quer fazer uma história com 53 personagens, onde esses 53 personagens, cada um vai ter uma história, não necessariamente as histórias vão estar relacionadas. Você quer fazer uma jornada onde o personagem tem que ir descobrindo vários lugares, várias pessoas, vários itens, vários poderes diferentes ao longo dessa jornada. E aí a gente acaba se perdendo muito. Só que, como eu sempre digo aqui, não dá pra gente, aqui no Brasil, fazer um mangá de 200 páginas, porque 99% dos casos a gente tá fazendo esse mangá sozinho, né? Então a gente tem que fazer ele inteiro, do zero, e a gente tem que dividir o tempo que a gente vai fazer esse mangá com o tempo que a gente vai estar na escola, na faculdade, no trabalho, nas outras responsabilidades da vida, etc. Coisa que nem no Japão, na verdade, né, a galera consegue. Não é nem questão de ter ou não ter, é não conseguir muitas vezes, porque o trabalho exige tanto, a ponto de que, literalmente, alguns morrem de tanto trabalhar. Então, por mais legal que seja a ideia de construir um universo gigantesco, é algo que vai morrer na praia se a gente ficar muito apegado a isso. Então, o que eu sempre falo aqui é: busque um foco de onde você quer ir, para onde você quer ir com essa história. Como eu disse, com a última frase aqui, me leva a entender que o foco é a comunicação entre os personagens, é a relação, é o Daniel aprender a se relacionar, a ter companheiros ali com a galera ali do time dele. Porém, a gente tem uma frase: acaba entrando um grupo de jovens que pode ser a salvação do mundo, o que me leva a crer que tem uma ideia muito maior sobre como que o mundo vai estar sofrendo um grande risco, e aí o Daniel e seus companheiros vão ir lá enfrentar para poder salvar o mundo. Então repara que eu tenho uma história muito mais contida no sentimento do personagem, e uma história muito maior, muito mais épica. E aqui eu não estou falando maior e mais épico com sentido bom, não, porque a gente acha que, nossa, essa história é épica e aí pronto, automaticamente ela é boa. Não necessariamente. Uma história pode ser épica pode ser épica e pode ser ruim da mesma forma. A questão é, a gente tem duas histórias aqui, e claro, mesmo quando você vai fazer uma história épica, é importante colocar esses elementos aqui da história menor, né, independente. Então não é que fazer uma história intimista aqui sobre o personagem, tendo que lidar com essa questão do poder dele, etc., tire o lance de ter a história épica ali. É como você consegue interligar essas duas coisas, porque quanto tempo o Daniel vai poder passar ali escondendo o poder dele, do time dele, numa história muito maior e muito mais extensa. Em algum determinado momento vai parar de fazer sentido, vai diminuir a quantidade de situações que você consegue encaixar esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que nesse sentido aqui, pro que eu vi aqui na história, dá pra fazer uma história mais curta. Não precisa focar tanto na parte épica dessa história, né? Pode ser épica pro próprio personagem, né? A intensidade da emoção que ele vai sentir, do perigo que ele vai sentir, vai ser épico para ele, não necessariamente precisa ser algo, uma catástrofe global. É aquele negócio que eu sempre falo aqui, né? Quando o personagem ele é muito, muito bem construído, às vezes tropeçar e cair de cara pro leitor, pros olhos do leitor, é um momento muito mais catártico, muito mais empolgante do que a morte da família inteira, por exemplo. Em uma história onde os personagens não são tão bem construídos assim e bem trabalhados. Então muitas vezes a gente só pensa em coisas fechadas, tipo, destruir o mundo é algo grande, então na minha história o vilão quer destruir o mundo, porque sim.
E aí a gente não desenvolve por que ele quer fazer aquilo, da onde que ele tirou aquela ideia, de onde que vem o poder para fazer aquilo, quem são os personagens que vão enfrentar ele, como que esses personagens são desenvolvidos, por que esses personagens querem salvar o mundo e todas aquelas coisas, porque a gente se fecha na caixinha. Se a família morreu, obviamente o personagem quer vingança. A morte da família sempre é algo muito triste. A morte de uma esposa sempre é algo muito triste. A morte de um irmão sempre é algo muito triste. E aí acha que só o fato de aquilo intrinsecamente ser algo triste, ou aquilo intrinsecamente ser algo empolgante, ou ser algo engraçado, basta para conseguir despertar essa emoção no leitor. E esse eu acho que é o principal erro da maioria das histórias ruins. É achar que por uma coisa ter o senso comum daquilo ser algo específico, como triste, empolgante, feliz, engraçado, coloca aquilo sem desenvolvimento, sem o trabalho ao redor e espera que aquilo cause o mesmo efeito, quando na verdade é o trabalho ao redor que faz certas coisas causarem o efeito necessário. A morte de um personagem por si só não é triste se o leitor não tiver nenhuma conexão com aquele personagem. E não é o fato do personagem o principal da história ter conexão com aquele personagem que morreu que vai fazer o leitor ter essa conexão. Essa conexão precisa ser sentida pelo leitor e não ser só contada para ele. É simples, eu falar aqui, olha, tem o personagem Luquinhas, o irmão do Luquinhas morreu. Você fica triste? Você não fica triste. Agora, se eu desenvolver toda uma história sobre o irmão do Luquinhas, sobre a relação do Luquinhas com o irmão dele, etc. E aí e aí o Luquinhas perdeu o irmão dele e tal, talvez você comece assim a se emocionar, etc. E claro que eu não vou ter aqui no vídeo todo o tempo para poder fazer um desenvolvimento assim. E é algo difícil, é algo complexo. E é por isso que nem todas as histórias são ótimas e perfeitas, porque nem todo mundo tem a disponibilidade, habilidade e ideia para fazer todo esse desenvolvimento necessário para que a história seja emocionante mesmo com coisas que pareçam pequenas do ponto de vista superficial, digamos assim.